Pode ligar a câmera e dar a presença aí, por favor. Eu não tenho câmera, professor. Tudo bem. Só fala no microfone. A câmera é bem para falar. Agatha presente. Oi, professor. Giovanni presente. Tô sem câmera também. Tudo bem. Oi, professor. Camila presente. Presente. Tudo bom. Vamos lá. Vou pegar aqui Oi, professor. Guilherme presente. Valeu. Então, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos a disciplina 2 aqui, né? E deixa eu ver qual que é que eu usei na aula passada. Isso. Então, eu vou apresentar aqui. Ok. Estão vendo aí, né? Sim, professor. Então, vamos lá. Então, lá no... Se a imagem sumir, me avisem, tá? Lá no curso 2 agora, vocês entram agora pela sala de aula do curso 2, tem bastante vídeo de introdução, que é uma revisão rápida do curso 1. Se vocês tiverem dúvidas, façam essa revisão. Tem uma introdução lá, uma palestra um pouco sobre ensino, aprendizagem, dificuldades para desenvolver raciocínio na universidade, coisas do tipo lá, que é um pouco eu me preocupo muito com a parte de educação. E o assunto aqui começa com análise de tensão. E lá já tem vídeos até o final do curso, não depende o assunto que eu estou dando aqui não depende mais de vídeo, porque todas as aulas já estão lá, e o nível de aula que está lá é bem melhor, bem mais detalhado. Eu vou fazer um apanhado mais simples, tá? Então, vocês, por favor, tem até exercício resolvido lá do curso que eu já dei. Então, vocês, por favor, assistam esses vídeos, porque eu já vou começar a lançar formulários de perguntas. Então, hoje nós vamos começar aqui essa aula para poder... essa aula aqui é mais uma aula auxiliar. As que estão lá são mais detalhadas. Né? Se você tiver dúvida, assista as que estão lá. E venha sempre assistir essa daqui, porque aqui eu vou falar algumas coisas referente mais aos exercícios, as coisas que a gente vai fazer aqui no nível nosso, tá? Então, agora, nós vamos fazer análise de tensão e deformação com esforços solicitantes, que podem ser tração, compressão, cisalhamento, né? Torção e flexão. Então, nós vamos analisar todos esses tipos de esforços e calcular reações, momentos e construir diagramas do jeito que a gente tinha começado a fazer lá. Só que aqui nós vamos usar a lei de Hooke, tá? Então, o material aqui, ele tem uma propriedade elástica linear. Aquele que tinha lá não necessariamente era um material elástico linear, frágil. Era só o campo de forças, né? Forças de reação. E aqui nós vamos usar como se fosse uma quarta lei. Então, a lei de Hooke, além das 3 leis de Newton, ela entra como uma quarta lei. Então, a gente sabe que na física, toda ela é um estudo de causa e efeito. Você tem uma causa que produz um efeito. Então, com isso, você estuda propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e magnéticas.
óticas, né? Todas as propriedades dos materiais. O nosso curso é só propriedades mecânicas, né? Que é mecânica dos materiais. Então, nós aplicamos tensão, onde, como consequência, ou efeito, ocorrem as deformações elásticas e plásticas. No curso da graduação, a gente se preocupa só com deformação elástica e na pós-graduação com plástica. Agora, se você estivesse estudando propriedades térmicas, você teria uma causa, que seria o calor, e o efeito, temperatura, dilatação, evaporação, e assim por diante. Se fosse propriedade elétrica, você aplicaria um campo elétrico, né, uma tensão, e observaria uma corrente, uma dissipação de calor, e assim por diante. Se fosse propriedade magnética, você aplicaria um campo magnético e veria a magnetização, dissipação térmica. Se fosse propriedade ótica, você incidiria luz e observaria os efeitos de polarização, refração, difração, interferência e assim por diante. Então, a primeira relação de causa e efeito que vocês aprendem é a força igual a MA. Então, a força é a causa, a aceleração é o efeito. Existe sempre uma constante de acoplamento entre a causa e o efeito, que é uma propriedade do material. Então, força é igual a massa vezes aceleração. A massa é uma propriedade daquilo que você está estudando. No caso dos materiais elásticos lineares, você vai pegar essa força e dividir por área e transformar em tensão. Só que você não vai ter aceleração, você vai ter um estiramento, né? Um aumento do comprimento do corpo. Então, você vai ter um ΔL, e você divide pelo comprimento original, você tem uma deformação. Então, qual que é a constante de acoplamento entre a causa, que é uma tensão, e o efeito, que é a deformação? Se a tensão for normal, né, perpendicular à área, ou paralelo ao vetor normal da superfície, nós teremos o modo elástico. Se for cisalhante, nós teremos o módulo de cisalhamento, essa constante de acoplamento, que dá a propriedade do material em estudo, certo? Então, a gente sabe que para as 3 leis de Newton, nós estudamos o movimento. Então, nós temos P igual a mv, aí você tem a velocidade, tem a massa e calcula quanto que é o P. E na segunda lei de Newton, você deriva esse momento em relação ao tempo, se ele estiver variando. E na terceira lei de Newton, você observa que a força de ação tem uma reação em sentido contrário. Agora, se você, nesse caso, né, você está pensando numa partícula, mas se você tiver um sólido, ele tem um volume. Então, o momento linear, você deriva em relação ao volume. Então, a derivada de mv em relação ao volume vai ficar dm dv vezes v. Aí, esse dm dv é a própria densidade. Então, você fica com dp igual a dmv. Ou dp dv, né, é igual a densidade vezes a velocidade. Então, agora, nós temos uma densidade de momento, ou seja, quanto de momento está sendo transmitido para dentro do volume do corpo. Tá? E a segunda lei de Newton, você utiliza a derivada da força em relação ao volume, ou seja, quanto de força está sendo transmitido para dentro do volume do corpo. Aí, como força é dp dt, você deriva dv. E aí você troca a ordem da derivada para ficar mais fácil, porque aí o dp dv você já sabe que é ρv. Então, a força, que agora é uma densidade de força, é a derivada no tempo da densidade do momento. Né? E que é ρv. Se a densidade do corpo não muda, tira para fora, fica só ρ dv dt, que é a aceleração. Então, a densidade de força é a densidade de massa vezes a aceleração. E ação e reação, você só deriva em relação ao volume, e força de ação é menos força de reação, e está tudo certo. Então, essa seria a visão do sólido, ou seja, tudo tem que passar agora a ser derivado em relação ao volume. E no caso da lei de Newton, como que fica? F é igual a menos K delta L, né? Uma constante de uma mola e uma deformação. Então, nós vamos aprender como é que ela vai se comportar agora, essa análise dessa quarta lei, que vai explicar
a deformação num sólido elástico linear. Então, por que essa quarta lei ela vai se tornar importante? Porque, por exemplo, se o problema for hipostático e você tiver uma quarta equação, você consegue transformar ele num problema isostático, certo? Então, às vezes, as condições que você está dando ao corpo não permitem que você resolva o problema, mas com uma equação constitutiva ou uma lei constitutiva do material, número de equações se iguala ao número de incógnitas. Então, nós vimos que nós temos um problema hipostático, isostático, né? No isostático você não se preocupa. E o hiperestático você divide em isostáticos, em partes isostáticas. Certo? Então, era só o hipostático que a gente tinha problemas maiores, né? E aí, agora, com a lei do Hooke, você vai conseguir contornar a situação, porque vai ter mais uma equação para dar a deformação e aquilo que você está procurando no corpo. Calcular. Então, nesses problemas de materiais, nós vamos ter materiais elásticos lineares, não lineares, plástico, elastoplástico, viscoelástico, viscoplástico, viscoelastoplásticos. Então, essa questão de plasticidade ou não, viscoelasticidade, não vai depender da temperatura, certo? Vai depender se é um metal, se é um polímero, né? E também se é uma cerâmica, no caso de elásticos. E nós vamos ficar agora preocupados só com materiais elásticos lineares, ou seja, esses outros materiais a gente estuda mais para frente a nível de pós-graduação, né? Então, vamos lá, porque até para utilização em engenharia, você não quer que os materiais ultrapassem o limite elástico. Então, você trabalha até o limite elástico, e a teoria da elasticidade funciona bem para previsões das coisas que você utiliza, como seleção de materiais para determinadas aplicações. Agora tem o seguinte, quando você está procurando estudar um corpo, né, com essa relação de causa e efeito aí, certo? Você tem que aplicar uma força da forma mais genérica possível. Você nem aplica força normal e nem aplica força tangencial, porque são casos particulares. Você aplica uma força oblíqua, onde vai aparecer as duas componentes, a normal e a tangencial. Só que a tangencial, você vai dividir ela em duas partes. Então, vai ficar sempre duas tangenciais e uma normal, formando três componentes igual às componentes do espaço. Aí, você vai usar coordenada cilíndrica, esfera ou retangular, conforme o problema. Se o corpo é cilíndrico, usa coordenada cilíndrica. Se o corpo é esférico, usa coordenada esférica. Por quê? Porque simplifica. Né? Se você usar o sistema de coordenada compatível com o corpo, você simplifica o número de variáveis. Certo? E você consegue resolver. Então, nós vamos agora pensar numa força global. O que é uma força global? É uma força que está sendo descrita, né, aplicada ao corpo, mas ela está sendo descrita como um sistema de coordenada externo ao corpo. Então, ela vai ter um componente Fx, Fy, Fz. Então, vamos usar o sistema retangular, né? Um corpo paralelepípedo aí, retangular. Vamos usar o sistema retangular. Aí eu coloco um outro sistema de coordenada em cima do corpo. Certo? Em cima do corpo. Um fora, o outro em cima. Aí, em cima do corpo, você vai ter um pedaço da área onde a força está sendo aplicada. E aí você tem uma força normal naquela área, uma parte tangencial naquela área e uma outra parte tangencial também naquela área. Todas as três formando um ângulo de 90 graus. E você quer analisar. Então, quando você definir a força por área, vai acontecer uma divisão de vetores. E a gente viu lá, os conjuntos, né, naturais, inteiros, fracionários, que havia operações que quebravam os conjuntos, gerando um novo conjunto. E eu mostrei, né, que apareceram os tensores, né, a partir de uma divisão de vetores. Nós vimos os escalares, os vetores e os tensores.
E aí tinha propriedades que abaixava a ordem, mantinha a ordem, né? Lá no começo do curso. Então, era por isso que eu estava falando aquilo, porque eu ia usar aqui agora. Então, produto escalar vai abaixar a ordem, produto vetorial mantém a ordem, produto tensorial vai subir a ordem. Então, o que vai acontecer? Como eu estou dividindo dois vetores, eu estou quebrando o conjunto dos vetores e criando um novo conjunto que é dos tensores. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar a ordem. Então, a divisão ela pode ser vista como uma operação inversa da multiplicação. Então, você vai pensar agora como uma multiplicação ou produto tensorial. Certo? Então, aí nós vamos ter o ΔF, que é Fx, Fy, Fz, o ΔAx, AY, Z. E aí eu combino todas as possíveis divisões, do Fx com AX, do Fx com AY, do Fx com AZ, o Fy com AX, o Fy com AY, o Fy com AZ, Fz com AX, Fz com AY, Fz com AZ. E aí vai acontecer o quê? Na diagonal dessa matriz vai aparecer os elementos repetidos. Xx, YY, ZZ. O que significa? Que o vetor, a área, está apontado na mesma direção do vetor força. Certo? Porque força e área são vetores. Nós estamos dividindo os dois vetores, por isso está aparecendo um tensor. Se o vetor força está na mesma direção do vetor área, significa que é força normal. Não? Então, na diagonal dessa matriz, aparecerão as forças normais sempre, 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 sempre. E fora da diagonal, você tem o Fx e o ΔY. Estão perpendiculares um ao outro. A força está raspando a superfície. E o vetor normal está apontando para fora da superfície. Então, aqui vai ser forças tangenciais. Então, lembre-se, não esqueçam, a partir de hoje, força normal na diagonal, força tangencial ou cisalhante fora da diagonal. Então, do ponto de vista matemático, nós estamos analisando esse aparecimento da tensão. Do ponto de vista geométrico, você decompõe a força na direção do vetor área. Tem um vetor normal aqui, a força. Você vai ter 3 componentes para a força. Se você estiver usando a área em relação ao sistema de coordenadas externo global, a sua área tem 3 componentes. Se for em relação ao sistema local, a sua área só tem uma componente, que é a componente de direção do vetor normal. Entendeu? Não esqueçam isso. Então, dividir 3 componentes de força por 3 componentes de área gera um tensor, que está aqui. Agora, se eu dividir nas coordenadas locais 3 componentes de força por 1 apenas de área. Voltando a repetir, para não esquecer. No sistema global é 3 de força com 3 de área. No local é 3 de força e apenas 1 de área. Por que o local vai ficar sem 1 de área? Porque quando você está no local, você já aponta um dos eixos para a direção normal, então os outros 2 são tangenciais. Então, se a área é sempre na direção normal, então só vai ficar uma componente. Aí, vamos supor que você está trabalhando com um sistema generalizado. O que é um sistema generalizado? Você enumera as componentes da força F1, F2, F3, A1, A2, A3, e aí você chama de E1, E2, E3. Se for retangular, você chama de X, Y, Z. Se for cilíndrico, Rho, Θ, Φ. Não, Rho, Θ, Z, né? Se for esférico, R, Θ, Φ. Então, a partir de agora também, quando eu utilizar E1, E2, E3, eu posso pegar qualquer uma das 3 geometrias. Certo? Então, aquele tensor dFx, dAx, dFx, dAy, agora vai ser interpretado como números, as componentes 1, 2 e 3. E o tensor é a mesma coisa, só que agora eu coloco o IJ, onde o I varia de 1 a 3, o J de 1 a 3, ou de XYZ, Rho, Θ, Φ, Rho, Θ, Z e R, Θ, Φ. Então, ele sempre vai variar o IJ em 3 componentes, tanto o I quanto o J.
Então, nessa situação de sistema geral, que vai servir para qualquer problema, não só para retângulo, né, para paralelepípedo, você vai ter tensões normais, sigma 1, sigma 2,2, sigma 3,3. Tensões tangenciais, tá 1,2, tá 1,3, tá 2,1, tá 2,3, tá 3,1, tá 3,2. Ok? Bom, então aí está uma generalização do que foi dito antes, né, nessa tensor aí de coordenadas x, y, z, agora é 1, 2 e 3. Agora vamos para o vetor força em cima do sistema de coordenadas global. Então eu pego essa força, divido ela em componentes normal e duas tangenciais, tal 1 e tal 2. Agora eu divido por uma única área. E aí o que vai acontecer? Eu omito a direção da área, né? Porque eu coloco só dividindo pelo módulo da área. Então, como a força está na direção normal e duas tangenciais, vão aparecer três componentes. E esse aqui, como força é vetor, dividido pela área, não alterei o estado do meu ente geométrico aqui. Eu não alterei nada, ele continua sendo vetor. Então, é chamado vetor tensão. Esse vetor tensão vai ter componentes normal e tangencial. A diferença dele entre a força é que ele está dividido pela área. Aí você pergunta assim, bom, como é que eu relaciono essa nova componente do vetor tensão naquilo que eu já tinha antes? Então, você vai lá, pega cada componente, né, e deriva em relação a x, a y, a z. Né? Por quê? Porque a força em relação a n está na direção normal. Mas a n no outro sistema de coordenadas tem componentes a x, a y, a z. Então vai ficar decomposto dessa forma. A tangencial, você está pegando a componente tangencial da força e também dividindo pela mesma área. Então, de a x, de a y, de a z e assim por diante. Então você fala assim, poxa, mas o que você está querendo com isso? Estou querendo o seguinte, dado as minhas componentes do vetor tensão, que são locais, como é que eu relaciono elas com as componentes do vetor, do tensor das tensões, agora, globais. Então, tem um vetor tensão local e um tensor de tensões globais. Esse tensor de tensões apareceu por uma divisão de vetores. Como é que um se relaciona com o outro? Bom, basta você multiplicar o tensor das tensões pelo vetor normal e você obtém as componentes do tensor das tensões pelo vetor normal, você tem as componentes do vetor tensão. Então, de forma geral, o vetor tensão é o tensor das tensões vezes a normal. Essa equação ela é muito útil mesmo, para calcular, né, tensão de cisalhamento, tensão normal, né, quando você tem uma coisa e não tem a outra, e assim você vai usando. Se as direções do seu corpo for retangulares, os vetores normais, as componentes vai ser nx, ny, nz, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso é óbvio. Lembrando também que vai ter uma regrinha bem geral. Toda vez que eu tiver uma matriz de ordem n, multiplicado por um vetor de ordem r, o resultante vai ser um vetor de ordem n menos r. Então, matriz de ordem 2, um vetor de ordem 1, 2 menos 1, 1, dá um vetor de ordem 1. Ou uma matriz 3 por 3 vezes uma 3 por 1, vai dar uma 3 por 1. Tá? Então, essa é uma regrinha bem geral. Então, em termos de conceito matemático, o tensor das tensões já está bem definido. Agora, vamos ver o que vai acontecer quando a gente estiver analisando o corpo. O conceito matemático já está bem definido. O tensor é uma divisão do vetor força por vetor área. Ele vai aparecer em uma coordenada global e uma outra local. Na global vai ser um tensor de 9 componentes, 3 por 3. Na local vai ser um tensor de 9 componentes, 3 por 3. Na local vai ser apenas um vetor de 3 componentes. E a relação entre eles é só multiplicar
o tensor pela normal, você relaciona um com o outro. Bom? Bom, então se você estiver aplicando força em cima de um corpo, o que está acontecendo aí com o corpo? Se aplica força de um lado e aplica do outro, ou se você segura de um lado e aplica do outro, tanto faz, essas forças vão passar por dentro do material, vão se transmitir. Aí você pergunta assim, poxa, e se tiver um buraco no meio do material, o que vai acontecer com essas linhas das forças que estão se transmitindo por dentro do material? Não vão passar pelo buraco, vão passar pelo lado de fora. Então, como essa área aqui do buraco, ela diminuiu a seção transversal do corpo, nessa região em cima e embaixo houve uma concentração de linhas de força. A área agora é menor e o número de linhas de força é o mesmo. Então, dividindo o número de linhas de forças pela área menor, ocorre uma tensão maior. Então, defeitos no material acumulam tensões ao redor desses defeitos. É a primeira conclusão que nós temos aí sobre essa situação. Então, vamos dar uma interpretação para a tensão, uma interpretação física. Se a gente comparar com o fluido, essas linhas de força, elas parecem que estão escoando de um lado para o outro. Então, como força é derivada do momento em relação ao tempo, então, derivada do momento em relação ao tempo está sendo dividido por área. Então, força por área fica dp dt dA. Então, isso é tensão. Então, a gente sabe de outras disciplinas da física que fluxo é toda vez que houver uma taxa, que é uma grandeza, por tempo por área. Então, o que está acontecendo no material? A tensão é um fluxo de momento. Né? Momento é uma quantidade de movimento que está sendo transmitida por dentro do corpo. Se isso aí vai produzir movimento ou não, é outra história, mas que está sendo transmitida, está. Aí o que acontece? Você tem uma interpretação para a tensão. Tensão é força por área, e agora é um fluxo de momento, né, de quantidade de movimento transmitido por dentro do corpo. Esse corpo, ele pode escoar? Pode. Ele pode se movimentar? Também pode. Né? Só que no caso da engenharia de materiais, a gente está mais interessado no escoamento do que no movimento. Tá? Escoamento é quando ele distende as suas partes. Agora, uma outra interpretação que a gente pode fazer também para a tensão é o seguinte: você pega força por área, tudo bem, então multiplica por dx. Força por dx é o deslocamento do ponto de aplicação da força, vai dar um trabalho, du. E a área por dx vai dar um volume. Então, tensão é energia por volume. Ou seja, quanto mais tensão tiver no material, mais energia está acumulada dentro do volume. Certo? Então, nós temos aí 3 interpretações: força por área, fluxo de momento, ou de quantidade de movimento, e densidade de energia. Tudo isso é tensão. Então, vamos concluir algumas coisas dessa análise de tensão aqui, que é o que nós já estamos vendo na parte matemática, e agora na parte física do que é uma tensão. A parte matemática, né, é um tensor, uma matriz, com uma diagonal principal, tensão normal, fora diagonal e tal. E na parte física? A parte física, ela tem 3 interpretações: fluxo de momento, força por área e densidade de energia. E o que a gente conclui dessas análises que a gente fez até agora? Quanto maior a área, a concentração de tensão. Quanto menor a área, né, menor. Quanto maior a área, menor a concentração de tensão. E vice-versa. Se a área for menor, a concentração é maior. Certo? Segunda conclusão: regiões vazias ou poros não transmitem forças. A primeira conclusão está aqui. A segunda conclusão está aqui. Terceira conclusão: região vazias, poros ou defeitos concentram tensão ao seu redor. E a quarta conclusão é vale o princípio de Saint-Venant. O que diz o princípio de Saint-Venant? Nós vamos ver agora em seguida. Eu já foi falado isso na matéria anterior. Então, se nós construirmos um diagrama de linhas de força no interior do corpo, com e sem defeitos, sob as mesmas condições de carregamento, veremos que em pontos distantes dos defeitos,
os carregamentos apresentam aspectos similares, conforme as linhas de força contornam o defeito no interior do material. Então, tem um material que não tem um chanfro e tem um material com chanfro. Na região longe do chanfro, colocando aqui uma análise de um tensor aqui, passando por essa região, a gente vê que as linhas de força têm a mesmo aspecto. Esse é o teorema de Saint-Venant. Isso ajuda a resolver problemas. Porque problemas com chanfro, com corte, peças que têm corte, são mais complicadas de resolver. Certo? Então, aí pode ser também que você queira orientar, né, esse quadradinho aqui, ó, que está orientado aqui em relação às direções x, y. Vamos supor que você quer usar um sistema de coordenadas orientado de uma forma diferente. Certo? Então, se não houver tensão de cisalhamento, você orienta o seu sistema de coordenadas. Não apareceu tensão de cisalhamento, esse sistema de coordenadas é chamado de direções principais. Então, essas são as tensões principais sobre o corpo. Por que essas tensões são úteis? Porque o material só vai fraturar e só vai produzir escoamento na direção das tensões principais. Tá certo? Então, nós temos aí problemas a serem entendidos nessa situação. Se bem que escoamento também está relacionado com cisalhamento, mas quando o cisalhamento é máximo, a tensão normal é mínima, e quando a tensão normal é máxima, o cisalhamento é mínimo. Então, dá para relacionar um com o outro. E se você estiver fora dos elementos, fora da diagonal, você tem as tensões de cisalhamento, que já foi falado. Então, olha aí, o corpo, né, nessa região aqui, está sendo analisado, né, fora da região, voltando lá, ó, fora da região está sendo analisado da mesma forma. Na região do defeito, está sendo analisado com um sistema de coordenadas diferente. Por quê? Porque dependendo do defeito, se você orientar esse sistema de coordenadas de uma forma diferente, você melhora e simplifica o seu problema. Fica mais fácil resolver. Então, o que acontece? A peça é simples, agora ela tem uma complicação, certo? Que é o chanfro dela aqui, ó, esse corte. Aí você dá uma complicada no sistema de coordenadas. Uma complicada ao contrário, né? Aí você volta a simplificar o problema. Entendeu? Essa é a vantagem de você trabalhar com um sistema de coordenadas que se orienta melhor no problema da peça. Você volta a simplificar o problema. Se você jogar esse sistema de coordenadas aqui, direto aqui dentro do problema mais complicado, ele vai manter complicado. Agora, se você tenta acertar esse sistema de coordenadas, você consegue reduzir o seu grau de complicação. Então, quem que foi de Saint-Venant? Demas Jean-Claude Barré de Saint-Venant, francês teórico da teoria de elasticidade, que fez essa descoberta aí. A diferença entre os efeitos de duas cargas diferentes, mas estaticamente equivalentes, torna-se muito pequena a distância suficientemente grande das cargas. Então, o princípio de Saint-Venant, ele é usado em muitos problemas para resolver problemas que a gente chama de comportamento assintótico, né? Onde você tem uma tendência, né, um limite que você resolve parecido com uma situação que você conhece. Então, aí, ó, mais uma representação do princípio de Saint-Venant. Você tem um corpo que ele tem um problema no contorno dele, a tensão está muito concentrada no contorno, o meio do corpo é igual como se a tensão não tivesse concentrada. Bom, então de tensão, nós analisamos a parte matemática e a parte física, certo? Lembrando que nós temos 3 componentes normais, né? E as outras componentes são tangenciais no tensor de 9 componentes. Agora vamos analisar a deformação. Então, o que é a deformação? Você tem um corpo numa forma original, que está aqui, aí você deforma ele fica todo retorcido. Você marca uma linha em vermelho no corpo original.
E quando ele retorcer, você vê para onde foi essa linha vermelha. Ficou aqui a marrom, né? Estava vermelho original. O distorcido ficou marrom. Aí você coloca a diferença entre o vermelho original e o marrom, onde ela apareceu agora distorcido. Isso vai se chamar ΔU. Você divide pelo U original, você tem a deformação. Então, nós temos aqui dois vetores, o ΔU e o U. Divisão de vetores vai produzir o quê? Um tensor. O seu vetor U tem coordenada x, y, z. Seu vetor ΔU, ΔX, ΔY, ΔZ. Não necessariamente paralelos, né? Vai formar um ângulo entre eles. Dividindo, você tem uma matriz ou tensor. Igual lá. O que está fazendo aparecer essa matriz? Só a divisão. Só a divisão de vetores. Só isso. Então, aí o que é que você pensa? Ah, o corpo está sendo distendido continuamente, né? Então, você tem um comprimento que é o original, mas tem um comprimento instantâneo. A cada ponto, você tem uma variação, e você quer dividir pelo comprimento instantâneo. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que essa aqui vai virar uma integral, e a deformação agora, a integral do comprimento original até o comprimento final, né? A deformação é o logaritmo desse negócio aí. Aí você monta o tensor de tensões usando o logaritmo. Tá certo? Bom. Agora, vamos ver aqui como ficam essas deformações normais, né? Então, voltando lá na matriz, só para vocês lerem. Quem está na diagonal é o quê? Índices repetidos. Índices repetidos, a direção são as mesmas. Se a direção é a mesma, é a deformação normal. Lá no caso do tensor, da tensão, era tensão normal. Índices trocados significa o quê? Deformação cisalhante. Né? E quem vai causar a deformação normal? A força normal. Quem vai causar a deformação cisalhante? A força cisalhante. Pronto, só isso. Vamos olhar aqui a deformação normal. Essa figura tridimensional está mostrando uma deformação normal e uma figura bidimensional mostrando uma deformação normal. Tá? Como tem um princípio que a gente vai ver logo em seguida, de Poisson, você estica de um lado e ela encolhe as outras duas direções. Tá? Por isso que aparece ela esticada de um lado e encolhida nas outras direções. Mas é normal, tudo bem. Então, ΔLx por Lx, ΔLy por Ly. Isso vai dar o xx, yy, né? Se for em 3 dimensões, olha lá, as 3 dimensões variando ao mesmo tempo. Então, você vai ter xx, yy e EZZ. Todas elas, como sendo normal, vão parar na diagonal da matriz. Ótimo. Então, a gente já sabe como escrever tensão normal, tensão tangencial, deformação normal, e agora só falta escrever deformação tangencial. Se a deformação for tangencial, ou deformação cisalhante, conforme sinônimo, né? Você tem uma distorção do corpo, certo? Então, é como se estivesse variando o ângulo, né, das partes do corpo. Aí, você vai pegar duas direções. O que está variando em x em relação a y, o que está variando em y em relação a x. Certo? Se for em 3 direções, vai ter uma variação em x em relação a y em relação a x, y em relação a z, z em relação a y, x em relação a z, z em relação a x. Então, tem 3 direções. Aliás, 1, 2, 3, 4, 6 direções tangenciais e 3 direções normais. Certo? Então, tá aí. Aí, vai ficar as tangenciais, ou cisalhantes, ficam fora da diagonal. Bom, e como é que é o tensor da deformação completa? É juntando todo mundo, né? Normal e tangencial, como já vimos. ΔLx por Lx, ΔLx por Ly, assim por diante. Mas pode ser que essa deformação seja muito pequenininha mesmo. Não dá nem para perceber. Você usa o tensor de deformação infinitesimal. E ao pegar o vetor de deformação, deriva em relação às coordenadas x, y, z. Aí você troca, por exemplo, se é o x vai com o y, se
se é o x vai com delta y, e se é o y vai com delta x. Você faz uma alternância. Aí soma, divide por 2. Por que você tem que trocar o i com j aqui no caso, né? Se fosse x com y, y com x, x com z, z com x, por que você tem que fazer essa alternância? Por causa de um chamado princípio da complementariedade. O que é o princípio da complementariedade? Ele diz o seguinte: se você aplicando uma força dá uma deformação, se você aplicar a mesma deformação, você obtém a mesma força. Tá? Deformação e força se conjugam. Nas mesmas condições, né? Não pode mudar as condições. Só pode trocar a causa pelo efeito. Se a causa é força, o efeito é deformação. Se você disser, não, eu quero que a causa seja deformação, eu estico o material e observo que força ele tem. Né? Aí o outro vira efeito. É o princípio da complementariedade. Aí, se você conhece um pouquinho de matemática, derivada em relação às três coordenadas ao mesmo tempo, dx, dy, dz, é o nabla. Certo? Esse del aqui, nabla. Então, você coloca nessa notação aqui, fica mais simplificado. Bom, aí um cara chamado Simeon Benix Poisson, nasceu em 1871, morreu em 1840, e 781, né? Mais ou menos 60 anos, né? O cara viveu. Ele é matemático, físico francês, ele descobriu o seguinte: quando você estica uma peça num comprimento, ela encolhe, no caso do cilindro, né, na seção radial dela, seção transversal. Então, você estica ela no comprimento, ela encolhe na seção transversal. Então, esses materiais, né, sempre vão fazer isso. Você estica em uma direção e encolhe nas outras duas. Ele começou estudando o cilindro, que era mais fácil, e ele definiu o módulo de Poisson, pegando o quê? Pegando a deformação radial e dividindo pela deformação longitudinal. Por que ele não pegou a longitudinal pela radial? Porque sempre a deformação maior vem no denominador. Certo? E por que tem um sinal negativo? Porque quando você estica, as outras duas encolhem. Certo? E se você encolher, as outras duas esticam. Então, o sinal de uma em relação ao outro está sempre negativo. Então, esses sinais vão estar negativos, então você põe um negativo. Negativo da fórmula com negativo das variáveis vai dar sempre um valor positivo para o modo de Poisson. Qual que é o intervalo que o modo de Poisson varia? De 0 a 0,5. Se for 0,5, não houve variação de volume. Se for menor que 0,5, vai ter variação de volume. Então, 0,5, né, nós temos aí a faixa de 0,2 a 0,35, que é a maioria dos metais e ligas. Tá certo? Então, nós temos essa situação aí, caracterizando o modo de Poisson, caracterizando que tipo de material nós temos. Tá bom? Aí aqui, novamente, o modo de Poisson sendo mostrado numa geometria retangular. Você vê que quando estica de um lado, encolhe dos outros, né? E assim por diante. Se for coordenadas retangulares, você pega as deformações de direção x, divide por z, y divide por z e assim por diante. Então, o I vai ser material isotrópico, ou seja, qualquer deformação é igual em qualquer direção. As propriedades do corpo não mudam com a direção, então tem sempre o mesmo valor de Ni. Mas se a direção, se depender da direção, ela vai ter um Ni J, ou seja, vai ter um Ni XY, um Ni YX, um Ni XZ, né? Que é esse modo de Poisson aqui. Essa letra chama Ni. Bom, aí você sabe que deformação é tensão por modo elástico. Por quê? A lei de Hooke, tensão é modo elástico vezes deformação. Então, até agora você calculava a deformação apenas usando a equação, a tensão por modo elástico, usando apenas a deformação na direção que te interessava. Como agora você sabe que as outras direções
vão reagir ao contrário, então você tem que colocar a contribuição das outras direções. Se a tensão for na direção X, se a tensão for na direção Y, se a tensão for na direção Z. Ok? Então, pessoal, nós temos uma listinha de exercícios. Vocês vão procurar já resolver essa lista, tá? Para poder, quando eu passar o questionário, já ficarem bem preparados, porque eu já vou fazer um questionário sobre essa parte. Eu faço o questionário, coloco lá para vocês, vocês vão respondendo. E não esqueçam, vai ter questionário, debate e prova. Questionário, debate e prova. Então, aí nós começamos a aula 1h30, praticamente 1h40, né, que eu demorei aqui para sentar e tal. Então, já estamos quase a 1 hora de aula, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a teoria da elasticidade. O que é a teoria da elasticidade? É juntar a causa com o efeito, ou seja, tensão com deformação. O que vem no meio? Modo elástico. Então, nós vamos usar análise, né, da elasticidade para caracterizar os materiais. Tá? Então, tem um gostinho aqui de quero mais. Na aula que vem, onde nós vamos deduzir essa lei de Hooke através de experimentos. Né? E vamos comparar com os problemas que a gente tem na prática. Problema de mola. E vamos comparar com o que nós já aprendemos de materiais sólidos, né? E de cristalina, né? Se o material é cristalino, se ele é amorfo, tá certo? As ligações químicas, tá? Então, nós vamos relacionar a lei da elasticidade com essas características do material. Sólido harmônico de Einstein, né? E assim por diante. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. E se não tiver dúvida, procurem ter dúvida, que é bom ter dúvida, porque ajuda a aprender. Vocês vão assistir as aulas que já estão postadas. Essa daqui vai virar vídeo, certo? E vocês vão poder assistir ela novamente, se precisar. Então, tem bastante material didático agora, dessa vez, não tem problema. Porque esse curso que eu dou, esse curso de Mecânica 2, ele é dado na pós-graduação, com muito mais detalhe, e eu aproveitei as aulas da pós-graduação e coloquei para vocês aí também. Então, tem algumas coisas que vai ter um nível mais sofisticado, mas se você entender, a gente já vai ajudar a resolver bastante os seus problemas aqui. Então, por favor, assistam os vídeos, né? Eles estão divididos em vídeos de 30 minutos. Então, você assiste 30 minutos, descansa um pouquinho, assiste mais 30, descansa um pouquinho. Se você quiser fazer uma revisão da matéria anterior, tenha o capítulo Introdução lá. Deixa eu apresentar aqui a parte lá da sala de aula, e aí fica mais fácil eu contar para vocês o que tem lá. Então, vamos lá. Uma guia. Aqui. Estão vendo aí, então? Chegou aí já? Sim, professor. Então, o que acontece aqui? A apresentação é o programa da disciplina. Então, se você quiser pegar um livro, estudando para frente, o que tem, se preparando. Sopa quente se come pelas bordas, vai esfriando mais rápido. Aí você vai saber como é que eu vou dividir a matéria, como é que vai ser e tal. A aula inaugural palestra é uma palestra que eu dou na pós-graduação para resolver problemas de aprendizado. A quantidade de material na pós-graduação é grande, então se vocês quiserem aprimorar a sua forma de aprender, né, tem 2 aulas aqui explicando, né, problemas que a gente tem hoje na universidade que dificultam o aprendizado das pessoas que estão tendo esses bloqueios aí e não sabem por quê. Então, essa é a apresentação do curso. Aqui vai ter uma seção que você não vai olhar agora, porque só quando tiver exercício. São alguns exercícios resolvidos em sala de aula. Tá? Não olhe isso aqui agora, porque senão vai complicar a sua cabeça.
Avaliação da disciplina. Cada avaliação vai ser postada aqui, o material da avaliação, né, a prova e assim por diante. Introdução. Então, a introdução, o que é? Revisão da matéria anterior. A matéria está bem dada, bem explicada, tem gente que elogiou bastante no YouTube. Se quiser assistir, fui dado na UEPG e na Universidade Federal do Paraná. Então, o curso todinho aqui anterior, está bem resumidinho. Eu não lembro nada do curso anterior, poxa vida, cansei. Esqueci, fiquei de férias, viajei. Aí, ó. Você vai fazer uma revisão rápida, ó. Tá bom? Duas aulas de 30 minutos. 1, 2, 3, 6, 8 aulas. Tem 3 vezes 8, 240 minutos. Dá. Então, vai dar 1, 2, 3, 4 horas de aula. Rapidinho, uma revisão. Aí, tem uma parte aqui de equação de movimento. Tá? Essa parte aqui é uma continuação dessa aqui, da terceira aula. Né? Mas por quê? Porque na pós-graduação, a gente vai resolver problemas de sólidos e fluidos. Se você estiver fazendo a mecânica dos fluidos e quiser também pegar uma base boa para entender mecânica dos fluidos, assista essa parte aqui, ó, equação de movimento, vai te ajudar pra caramba. Equação de calor, você vai fazer a matéria de calor, estuda essa aqui também, vai te ajudar pra caramba. Agora aqui, análise de campo e tensão da formação, a apostila está aqui, a de hoje, aí eu vou postar uma videoaula daqui, bem aqui nesse lugar aqui, tá? Aliás, eu vou colocar embaixo, né? Aqui, logo depois. Aqui já tem essa mesma aula de hoje, bem detalhadinha, bem passadinha. 30 em 30 minutos. Então, você já pode assistir tanto a aula resumida que eu estou colocando, está gravando agora, quanto essa aula bem detalhada aqui, caso você tenha dúvida. Aí, na próxima aula, você me pergunta. Análise da formação. Também tem uma aula bem detalhada. Transformações de tensão, círculo de Mohr, tudo detalhado. Só que eu vou repassar tudo isso aqui com vocês, tá? Só que vai ficando esse material mais detalhado para vocês tirar dúvidas. E aí pode assistir, né, 2 formas de ensinar, em 2 situações diferentes, né? E depois vem perguntar para mim. Ok? Toda a matéria está aqui, até o final. Né, nós vamos parar bem aqui, ó. Lei de Hooke generalizada, nós vamos pegar, aplicar elas a problemas de torção, cisalhamento, flexão, aí nós vamos aplicar. Tá bom? Essas outras aulas aqui, como na pós-graduação vai para uma direção e aqui vai para outra, aí nós vamos aplicar, completar os vídeos dessa parte aqui, ó. Tá bom? Porque a da pós-graduação ela começa muito parecida e vai para uma outra linha de situação. Tá certo? Essa aqui é a turma A, né? Também tem a turma B, né? Turma B, igualzinho, matéria igual, tudo igual. Tá certo? Bom, gente, é isso aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a nota de vocês já está pronta, todo mundo passou na matéria, tá? Eu vou fazer uma última contagem só para checar, não tem nenhuma contagem errada. Vou mandar para vocês reclamem se vocês acharem que tem alguma coisa errada, e aí eu já vou lançar na caderneta, mas está todo mundo aprovado. Tá bom? Não tivemos reprovação. Só teve reprovação quem abandonou o curso. Ok? Então é isso aí. Estejam à vontade. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, senão está terminando a aula. Valeu. Não esqueça, hein? Cada aula depois vai ter um formulário. Tem que assistir a aula para responder bem o formulário.
Tchau, tchau.